Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou o Gilmar Júnior e, nação, bora para aquele nosso giro de notícias nesta manhã de terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Sem mais delongas, sem mais espera, bora trazer para vocês aqui a capa com as notícias que vamos estar abordando neste conteúdo. E está na tela para vocês, nação. Bora falar sobre isso aqui, ó. Abel faz revelação sobre 2019. Abel fez uma revelação que é muito importante nós destacarmos aqui para vocês. Dívida alta com o Pedrinho. Você sabe quanto o Cruzeiro deve ao nosso principal apoiador, mecenas, né? O Pedrinho BH. Vou trazer para você essa informação aqui e vamos falar sobre isso daqui, ó. Ele me ajuda muito a evoluir. É o Fábio aí citando o nosso Keylor Navas, o porto-riquenho, como um dos goleiros, né, que ele mais gosta de acompanhar, e para ele é o principal goleiro da atualidade. Bora falar sobre isso e trazer áudio do nosso mito. Bom, já estou de volta, já peço logo de cara para você, nação, por favor, já chega deixando o dedão no like, ajuda muito o engajamento dos nossos conteúdos. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e sempre comente sobre todos os assuntos abordados. Seu feedback é de muita importância aqui para mim. Nação, bora começar pelo primeiro assunto que eu já trouxe e mencionei para vocês? Bora iniciar aqui falando do Abel Braga. Por quê? O Abel Braga ontem ele foi o convidado do Bem Amigos Sport TV. E ele foi abordado, né, foi questionado justamente sobre aquele time de 2019. Como que foi o papel dele naquele início? Como é que ele chegou ao Cruzeiro? E aí, bora pra fala do Abel, porque ele fez uma revelação sobre como se deu aquela ida, né? Será que ele quis realmente ir? Ou será que ele foi pressionado para estar lá? Vejam só as aspas para o Abelão. Tá na tela, bora pra matéria aqui, a matéria é curta, então vamos trazer ela inteira, ó. Abel Braga diz que foi intimado pelo Cruzeiro. Atletas me pediram. Bora continuar aqui, ó. Um dos técnicos do Cruzeiro na campanha que resultou no rebaixamento do clube, Abel Braga, afirmou que foi intimado por jogadores a assumir o time mineiro em 2019. Convidado do Bem Amigos de hoje, Abel Braga admitiu que a situação do Cruzeiro ficou conturbada após a saída do Rogério Ceni, abre aspas. Eu fui para o Cruzeiro porque eu fui quase que intimado. A verdade é essa. Muitos atletas que eu já tinha trabalhado, uma imagem boa, enfim, eles me pediram, porque a coisa ficou conturbada quando o Rogério saiu, recordou Abel Braga que ano passado comandou o Internacional. E pode ter certeza, tá? Que dentre esses jogadores, com certeza está o Thiago Neves e o Fred, né? Que está até juntamente com o Abel na capa, jogadores que trabalharam com o Abelão especificamente no Fluminense. E aqui embaixo ele continua, a coisa do jeito que estava, continua. O Cruzeiro tinha dado ênfase à Libertadores e à Copa do Brasil. Quando se viu eliminado das duas competições, ele tentou respirar. Quando foi ver, já só tinha 18 pontos, né? E só tinha ganhado um jogo, e aí complicou muito, completou o Abelão, que após a queda em 2019, o Cruzeiro, a gente sabe, ainda não conseguiu acesso na última temporada, e nesse ano vai disputar novamente a Série B. Tá aí, nação. Então, digamos que basicamente quem escolheu a ida dos jogadores para a Toca da Raposa naquele momento foi os jogadores, né? Quem escolheu o técnico foi os jogadores naquele momento. Quem escolheu a comissão técnica foram os jogadores. E aquela imagem que eu tinha naquele momento, eu não sei se vocês também tinham, pelo visto ela se confirma com essa fala do Abelão. O Cruzeiro era um time que não tinha gestão, era um time que não tinha líderes, é um time que era um clube naquele momento que tinha uma diretoria que não tinha pulso. O que os jogadores faziam eram soberania ali, né, diante daquela situação do clube, caoticamente falando em todas as esferas. Então, os jogadores pediram o Rogério Ceni, o Rogério veio. Os jogadores exigiram o Abel Braga, e assim aconteceu. Então é bem complicado, né? Quando você não tem uma liderança, você não tem um pulso do lado externo, né, acima de você, você sendo o jogador, fazendo parte ali do elenco, e você acaba mandando, o clube vira uma bagunça. Infelizmente foi o que aconteceu. E aí a gente viu, né? A história a gente já sabe, infelizmente, o Cruzeiro foi jogado, escurrachado para a Série B. Não caiu dentro de campo. Tudo começou de forma externa, por essas atitudes aí.
Bom, bora agora pro nosso segundo assunto aqui. Bora falar agora, nação, de Pedrinho BH, porque a gente sabe que o Pedrinho é o principal investidor, é o principal mecenas do Cruzeiro, é a pessoa que mais ajuda o clube e todos nós deveremos ser muito gratos a tudo que ele vem fazendo ao Cruzeiro nesses últimos anos, principalmente. Quando muitos desses investidores vazaram, ele basicamente foi o único que ficou. E aí o Cruzeiro soltou o seu balanço na semana passada, né? E eu trouxe para vocês ele aqui, mas agora vão tendo destrinchamentos, porque são muitas linguagens técnicas que eu particularmente não consigo ali destrinchar aquele balancete do exercício de 2020. Mas o interessante é que agora a gente vai vendo ali algumas informações surgindo, matérias sendo feitas e o destrinchamento vai acontecendo. O Super Sports, ele fez uma matéria falando da redução, né, do valor de empréstimos com instituições financeiras. Sabe aquele valor que você tem, né, que você deve a bancos? Então, o Cruzeiro conseguiu reduzir em 10%. E nessa mesma matéria, o Super Sports mencionou quanto o Cruzeiro deve a terceiros. Bora para a matéria para a gente poder entender. Tá na tela, nação, ó. Cruzeiro reduz em 10% dívidas de empréstimos e alonga prazo de pagamento. Clube baixou o passivo de 142,2 milhões para 128,2 milhões. Aqui a matéria fala que dos 897 milhões devido pelo Cruzeiro nos demonstrativos contábeis de 2020, 128,2 milhões correspondem a empréstimos contraídos junto a bancos e pessoas físicas, né? Jurídicas não financeiras. Houve uma queda de quase 10% em comparação ao montante apurado em 2019, que naquele momento era de 142,2 milhões. De acordo com o balanço, o Cruzeiro quitou por completo uma dívida de 3,5 milhões que tinha com o Banco Digimais, que naquele momento era o nosso patrocinador master, e saldou também uma pendência de 79 mil junto à Caixa Econômica Federal. E a matéria fala que o clube ainda deve valores. Aliás, me desculpe, o clube ainda abateu valores junto a Deicoval, de 257 mil, baixou esse valor para 180 mil. Do Santander, que de 3,1 milhão baixou para 2,9. Do Mercantil do Brasil, que de 13,9 milhões baixou para 9,5 milhões. E o BMG, que de 70,9 milhões baixou para 66,5 milhões. E com relação às pessoas físicas, agora entra o Pedrinho BH, ou jurídicas não financeiras, o passivo do Cruzeiro baixou de 50,3 milhões em 2019 para 49,1 milhões, né, em 2020. E um dos principais credores é o empresário Pedro Lourenço do Supermercado BH. Então, qual é a dívida com o Pedrinho? Exatamente a gente não sabe. O que a gente sabe e tá do meu lado é que, né, o Cruzeiro deve para pessoas físicas ou jurídicas não financeiras, que é o caso do Pedrinho, um valor total de 49,1 milhão de conto, de barganha. E boa parte desse valor é do Pedrinho. Me arrisco a dizer aqui que mais de 40 milhões desse montante todo é só do Pedrinho. É basicamente ali, a grosso modo, o que o Cruzeiro deve ao nosso Pedrinho BH. É um valor alto? É óbvio que é. Não tem como falar pra você que é um valor de pinga. Não é. Mas, se a gente for comparar, por exemplo, lá do outro lado da lagoa, é um valor bem baixo. E se a gente comparar até com outros também clubes que têm ajuda de aporte externo, né, de instituições não financeiras, não é um valor extraordinário, né? Mas é um valor que o Cruzeiro tem que olhar assim com cuidado e tem que buscar ir sanando ano após ano, não pelo valor em si, mas também porque o Pedrinho é um cara que a gente tem que ter por perto e tem que cuidar bem dele, né? O homem ajuda muito o Cruzeiro, mas tá aí, beleza? Basicamente, a grosso modo, o valor que o Cruzeiro deve para esse tipo de pessoa, né? E basicamente, a grosso modo, quanto o Cruzeiro deve ao Pedrinho. Repito, eu deduzo aí que seja na casa dos 40, 42 milhões de reais, já que 49,1 milhões de reais não é o valor total do Pedrinho, mas é boa parte do nosso papai. Bom, mais um assunto abordado. Comentem, nação. Comentem acerca aí de cada assunto que aqui a gente está mencionando, a gente aqui está falando. E agora bora para o último assunto. Bora falar do Fábio, tá bom? Porque o Fábio,
ele foi convidado ontem no programa Bastidores da Itatiaia, inclusive, eu trouxe ao vivaço aqui, né, a participação dele, né, aqui na live de noite no Cruzeiro Nostalgia. E aí ele foi abordado sobre o goleiro que ele mais gosta de acompanhar, o goleiro que ele acha que é o melhor atualmente no futebol mundial. E aí ele foi pincelando a resposta dele, falando que ele enxerga vários goleiros, né, em alto nível, mas tem aqueles que ele acompanha que ajuda muito ele a evoluir na sua carreira, né? Basicamente, ele falou que tem alguns que ele analisa, né, no dia a dia ali, para justamente poder crescer na profissão. E ele citou o Navas. Então o Navas é um desses goleiros que ajuda muito o Fábio a estar evoluindo. Ele acompanha jogos, por exemplo, do PSG para poder acompanhar o alto nível técnico de um goleiro como é o do Navas. Assim como o Fábio também tem, né, um alto nível técnico, mas mesmo com tanta alta idade, ele gosta ainda de poder acompanhar esse tipo de jogador para se aperfeiçoar. É por isso que o Fábio, não à toa, é um goleiraço. Mas bora para a fala do Fábio aqui, sem mais enrolação. Na minha carreira sempre observei muitos goleiros, né, para que eu pudesse absorver o máximo possível, desenvolver da melhor forma possível a técnica, né, e observando esses grandes goleiros aí do futebol mundial que a gente tem a oportunidade hoje e antigamente, né, de observar, me favoreceu a estar podendo evoluir no meu dia a dia, nos meus treinamentos, né. E hoje, na atualidade, eu gosto muito do Navas, né? Acho que vem sempre fazendo boas temporadas, se destacando, evoluindo, conquistando. E é um cara que acho que está sempre vivenciando bons momentos pela aplicação, pela dedicação. E a minha carreira também é dessa forma, né? Observando grandes goleiros e tentando melhorar sempre para que eu possa ter a possibilidade de jogar mais tempo, né? Com a camisa do Cruzeiro e em alto nível. Então é isso que eu tento sempre observar. Maravilha, tá aí a fala do nosso mito, a fala do nosso Fábio, beleza? Comentem aí também se vocês acham que hoje o goleiro que mais apresenta um futebol em alto nível é o Navas, como o Fábio falou, que esses goleiros ajudam muito a evoluir, ele citou o Navas aí como exemplo. Mas é isso, nação. Abordado aqui os 3 assuntos. Espero que vocês tenham curtido, né? Comentem acerca de cada um, é muito importante, repito, o feedback de vocês. Deixa o like se ainda não deixou. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. China Azul, eu fui e tchau!